Bom dia a todos. Vamos então gravar a nossa aula inicial, né, de introdução à bioquímica da poluição. Então, a disciplina de bioquímica da poluição é um apanhado aí, né, geral, um pouquinho mais aprofundado do que vocês já viram, né, nas disciplinas de bioquímica geral, química ambiental e nas demais disciplinas. Por se tratar, então, de uma matéria eletiva, nós vamos trabalhar da forma como já foi explicado na apresentação do plano de ensino. Então, o que é uma poluição, né? É uma alteração indesejável nas características físicas, químicas e ou biológicas da atmosfera, né, que são os gases, da litosfera, que é o solo, o ambiente terrestre, e da hidrosfera, então, quando nós estamos falando de toda a porção de água do planeta. E essa poluição, ela vai, então, causar impactos sobre os meios bióticos e abióticos, né, onde temos seres vivos e seres inorgânicos. Essas modificações provocadas no ambiente, né, pela introdução de matéria ou energia, de maneira a torná-lo prejudicial aos seres vivos. Nós podemos, então, dizer que há um desequilíbrio na lei de Lavoisier, onde nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, do equilíbrio de massas. Nós, numa poluição, um impacto ambiental, ele vai, na verdade, desequilibrar essa lei, né, da proporção de massa. Ou seja, nós estamos, então, a humanidade, as ações antrópicas estão desregulando esse equilíbrio, né, que havia no planeta há algum tempo atrás. E essa poluição, ela vai afetar diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida humana, né? Normalmente, então, a poluição vai resultar no quê? Danos, né, à saúde das pessoas, a saúde, então, dos animais, a fauna, né, a flora, é totalmente, então, afetada aí por substâncias, né, orgânicas, que são lançadas aí nesse ambiente do qual nós fazemos parte. Nós somos esse ambiente também, né? Então, aqui nós temos os conceitos bem diferenciados, né, do que é esse meio ambiente. O meio ambiente é uma parte, então, onde você pode ter a presença da vegetação, de água, né, de solo e da atmosfera você vai ter. A biosfera é o todo, né, é o globo terrestre com todas as suas características. E aí nós temos o que? A interferência desta poluição, num primeiro momento, se dá sobre um recorte desse ambiente e, em maior proporção, atinge toda a biosfera. E os poluentes, em sua maioria, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, eles são substâncias orgânicas, né? Formadas aqui por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então, são substâncias criadas, né, elas são sintéticas e elas poluem esse nosso meio ambiente. Então, o que é, né, esse meio ambiente? É um conjunto, né, de condições que afetam a existência, o desenvolvimento e o bem-estar dos seres vivos. Não se trata apenas de um lugar no espaço, mas de todas as condições, então, físicas, químicas, biológicas que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento. E sempre lembrando que o ser humano, então, ele está ali, né, interferindo, vivendo e ou preservando ou prejudicando esse meio ambiente. A biosfera já é um conjunto, né, de todas as partes da Terra
onde é possível, pelo menos algumas espécies de organismos, viver permanentemente, alimentar-se e reproduzir-se. Então, essa biosfera, como a gente falou no começo já, ela é composta pela hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Na hidrosfera, então, nós temos o quê? Todo o ambiente que é líquido, né? Os oceanos, lagos, rios. A atmosfera, então, são os gases, né, que formam o ar que envolve a Terra. E a litosfera, então, é a camada superficial, também chamada de troposfera, né? Camada sólida, onde nós temos, então, as rochas e o solo, e é onde o ser humano, então, habita, né? Então, essa biosfera, ela é ampla, né? Ela tem, então, um conceito de biosfera muito maior, porque envolve o todo, né? Do que somente o meio ambiente, que é uma parte de qualquer uma dessas três esferas. E a poluição, então? A poluição, o que, que é? Qualquer substância, né, que vai tornar esse ambiente impróprio. Isso pode ser, então, desde o lixo que é mal depositado, ou a emissão de gases, né, de combustíveis fósseis, fumaça que sai das indústrias aí, né, metalúrgica, de carvão, de todos os tipos, né, de atividade. E essa substância, ela vai ser nociva, né, à saúde, inconveniente ao bem-estar público, vai causar danos à fauna, à flora, prejudicar a segurança e vai, então, de um modo geral, né, prejudicar as atividades normais da comunidade. E não é restrito somente à ocorrência de doenças no homem, né? Então, você pode ter tendo alteração na água, no ar ou no solo, né, que vai resultar em prejuízos para os organismos vivos. Isso é considerado uma poluição, né? E aí, aqui, nós, puxando um gancho aí para o uso dos agrotóxicos, né? Quando eles são pulverizados, por exemplo, nós temos o quê? Resíduos, né, desses produtos que vão para o ar e que ficam no solo e que depois desse solo são lixiviados para os mananciais de água, né? Vai contaminar os peixes, vai contaminar toda essa parte, né, onde ele foi aplicado e nós vamos então ingerir ou essa água ou os peixes daquele rio ou diretamente também as plantas, né, que foram pulverizadas. Então, nós vamos estar tendo contato, né, com esse veneno. E o poluente, então, é qualquer substância causadora dessa poluição. O desafio, então, justamente para quem é da área de gestão ambiental, de engenharia ambiental, dos cursos aí voltados para a conservação da biodiversidade, a conservação do ambiente, é justamente desenvolver tecnologias ou utilizar, né, tecnologias já desenvolvidas para manter a atmosfera, a hidrosfera e a geosfera, né, em equilíbrio, ou seja, trazer formas de trabalho, melhoria de processos já existentes, né, formas novas de trabalho ou melhoria de processos já existentes, né, já desenvolvidos, para proteger e conservar ao máximo, né, essas três esferas aqui que compõem o nosso planeta, tá? Então, esse é o principal desafio e a principal missão de quem trabalha nessa área. Então, a tecnologia, ela tem pontos bastante positivos, mas ela tem alguns pontos que são negativos, né? Depende de qual emprego que se vai fazer da tecnologia. Então, nós vimos, assim, o desenvolvimento de várias coisas
que vieram para solucionar problemas e que, no final das contas, né, resultaram em problemas ainda maiores. Então, temos que ser profissionais, antes de tudo, cidadãos, né, preocupados em manter a organização, em manter, né, o equilíbrio entre produção, né, e conservação. E a poluição, gente, sempre vai fazer o que? Interferir justamente nos ciclos biogeoquímicos, né? Voltando a falar de Lavoisier, né? Lavoisier está aplicado no estudo também dos ciclos, né? O ciclo do carbono, do enxofre, oxigênio e nitrogênio, que são os gases que têm em maior concentração na atmosfera, né? Então, na verdade, o que vai ocorrer? Ocorre que as ações antrópicas estão desequilibrando esses ciclos por estarem lançando na atmosfera um excesso de carbono, um excesso de enxofre, um excesso de ser consumindo muito oxigênio, né? Excesso de nitrogênio. Então, esses processos, se eles fossem, né, continuar acontecendo de forma natural no planeta, sem a nossa interferência, nós não teríamos esse desequilíbrio todo, né, que nós estamos vendo. Isto, então, ficou muito nítido, né, na minha avaliação, no que eu acompanhei, em termos aí de alterações positivas ambientais com a pandemia, né, do Covid-19. Então, uma das coisas boas, se é que podemos falar assim, da pandemia foi o quê? A diminuição forçada, daí no caso, né, das indústrias, o fechamento das indústrias, né, principalmente ali na China, no início aí da pandemia, fechamento das pessoas, né, então em casa, ou seja, os lockdowns que aconteceram fez o que? Foi lançado menos combustíveis fósseis, os gases aí, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre que sai, né, da combustão dos combustíveis. Então, houve muito menos lançamento para a atmosfera desses poluentes, né? Automaticamente, houve o que? Um tempo para que esses ciclos, né, que ocorrem na atmosfera fossem realizados e o ar, então, que compõe essa parte aí do planeta, se restabeleceu, né? E esses efeitos foram medidos, né? Nessas cidades maiores, aí, esses polos industriais, foram medidas aí as quantidades, né, desses poluentes e diminuíram significativamente. O que isso quer dizer? Que tem solução, né? Se para um pouco, não deve ser da forma como foi, né? Mas se ocorre uma redução, o planeta se autorregenera, porque os ciclos, então, biogeoquímicos serão feitos, né? Automaticamente pelo planeta, como sempre foi feito. Então, tu para de lançar, né, os poluentes, ele vai dar a resposta positiva. E isso também se refletiu, inclusive, aqui no Brasil, né, na parte dos corais, dos recifes, na costa brasileira. Eu não, acho que foi em Pernambuco, então, que se verificou que os corais voltaram a ter a coloração, né, normal. Que antes, então, como as águas do oceano estavam mais quentes, né, em função disso, esses corais estavam fazendo menos fotossíntese, então estavam descolorando, né. Como esses gases, então, pararam de ser lançados, a temperatura do oceano também diminuiu, né, e aí deu a chance para que essa fauna, então, para que essa flora se recuperasse automaticamente. Ninguém precisou fazer nada, né, lá, mas na própria natureza se restaura, quando é dada essa chance a ela, né.
Então, esses efeitos nocivos da poluição, eles podem ser diretos ou indiretos, e ocorrem, né, de médio a longo prazo. Então, embora a maior parte da nossa exposição a essas substâncias seja decorrente da presença na água, ou do consumo de peixe, né, o transporte aéreo e a deposição final do solo, no solo, né, também acontece muito, né, e acaba, então, chegando até nós através do que? Das cadeias alimentares, né? Então, nós vamos nos alimentar desses poluentes. E a interação entre esses diferentes ecossistemas, né, vai levar até o homem, né, essa poluição. E daí, então, nós somos extremamente afetados, né, com isso. E aqui, então, nós vamos começar a ver as classes, né, dos poluentes mais comuns, e vocês vão relembrar aí da química orgânica, então, que eles são compostos, né, a grande maioria, compostos orgânicos voláteis, né. Então, nós temos os hidrocarbonetos, que são de fácil volatilização, né, evaporam bem, como o benzeno, toluenos, etilbenzenos, os tilenos, os betex, sulfetos orgânicos, que são mal cheirosos, e compostos halogenados, né. Aqui, então, nós temos um composto halogenado com cloro, né. Esses compostos halogenados, então, vão ser encontrados aonde, né? Quais são as fontes primárias deles? Os processos de combustão, né? Como incineração de lixo, de resíduo industrial, e dentre eles nós temos o tetracloro de benzodioxina, que é o mais tóxico de todos, né? Mas aqui nós temos então os dibenzofuranos, dibenzodioxinas policloradas, né? São todos compostos extremamente agressivos, né? Também temos as bifenilas policloradas e as terpenilas, os PCBs, né? E as fontes, então, são os componentes dos isolantes elétricos e dos retardantes de chame. Aí nós temos, então, os pesticidas, né? São substâncias capazes de matar insetos, plantas e fungos e vão interferir no seu processo, então, reprodutivo. O ideal é que se pudesse fazer uma produção de alimentos ou de commodities que não se utilizasse pesticidas, mas hoje é impossível, né, isso acontecer. Não existe nem no médio nem no longo prazo uma possibilidade que nos leve, né, a ter uma produção de alimentos só ecológica, agroecológica ou orgânica. O problema é que se utiliza os pesticidas em excesso, em quantidades absolutamente superiores às realmente necessárias para a produção. E se a planta não absorve, né, ou não mata lá o que tem que matar, para um lugar esse poluente vai, né? Então essa é a grande questão. O uso indiscriminado em uma quantidade desnecessária, além de estar perdendo dinheiro na compra, na aquisição, na aplicação desses produtos, ainda isso vai para o ar, vai para o solo e depois, né, consequentemente, para a água. E a questão, então, da nossa contaminação, né, de quem vive nessas áreas onde isso ocorre muito, que é o nosso exemplo aqui, nós estaremos sempre, então, expostos, né, a estar respirando esse ar, comendo esses alimentos, tomando essa água. Então, nós temos diferentes tipos, né, de pesticidas, os organoclorados, os organofosforados e os carbamatos. Nós temos também pesticidas inorgânicos, né, que tem esses elementos aqui inorgânicos, a maioria é tóxica, então, e formada pelo astato, cádmio,
cádmio, chumbo e o mercúrio e o chumbo. Então, essa classe de metais pesados, então, tem que ser monitorados em alimentos, né, devido à sua elevada toxicidade. Imagina a gente, então, comer aí um alimento com mercúrio, né? E isso é regulado, então, por essa resolução de 94 e também pela resolução de 2007 da Comunidade Europeia. O termo é tecnicamente não recomendado, sendo usado, então, como um sinônimo para os elementos metálicos que são tóxicos, né? Então, da onde que vem, né, esses elementos aí? Das agroindústrias, indústrias, da mineração, né, que vai utilizar muito mercúrio, e o mercúrio é altamente tóxico, né, letal, nocivo ao extremo, das atividades das siderurgias, da galvanoplastia, indústrias de baterias, né, e aqui, então, nós temos uma foto mostrando aqui um afloramento, né, do mercúrio numa área, num solo, né, em um município, então, onde se teve, né, num período, a prática da mineração. Então, esse mercúrio todo que é utilizado na água lá, né, para fazer a extração dos minérios, e principalmente do ouro, né, aquilo não fica só naquela água, né, vocês podem ver que vai contaminar também o entorno, vai contaminar o solo. Imagine daí, nesse solo aí, junto com o mercúrio, você plantar, né, uma hortaliça, alguma coisa, você vai comer isso aí junto, né? Então, é bem complicado. E aí nós temos, então, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os PAH, que contém 2 ou mais anéis aromáticos, né, conectados, que está mostrando aqui, por átomos de carbono. Com exceção do naftaleno, né, eles são obtidos indiretamente na queima de materiais orgânicos e sintéticos, em produtos industrializados, então. Eles são de origem natural, né, podem ocorrer, ou pela ação da queima antropogênica, né, as atividades humanas, né. 16, então, desses compostos fazem parte de uma lista de poluentes prioritários, né, que enumera os poluentes mais relevantes. Então, os derivados do benzeno, né, eles são também altamente poluentes. E aí os mais comuns, né, as espécies orgânicas, inorgânicas e os organometálicos. As inorgânicas, então, são os íons, né, que ocorrem naturalmente no ambiente, podem ter sua concentração aumentada pelas atividades antrópicas. Então, aqui o cianeto, cloro, o cálcio, magnésio, fosfatos e o amônio, amônia, nitrito, hidrogênio, enxofre, né? E demais íons metálicos. E aí nós temos, então, várias possibilidades e técnicas, né, instrumentais qualitativas, que vão nos dizer se tem ou não tem, e quantitativas, que dizem se tem ou não tem, quanto tem, né? Sempre, então, a técnica quantitativa, ela é mais garantida, ela nos dá um resultado mais confiável. E aí, o que, que nós temos, então, em relação ao impacto ambiental, né? O que, que é um impacto? É algo que vai modificar, né, as características físicas, químicas e biológicas de uma determinada área, né? E isso pode ser causado e é causado pela atividade humana, né? Mas pode também ocorrer algum impacto ambiental naturalmente, né? Então, isso vai afetar sempre a saúde, a segurança e o bem-estar de quem mora ali, vai prejudicar as atividades sociais e econômicas,
A biota, né, os micro-organismos que vivem ali e a fauna e flora, as condições estéticas e sanitárias desse ambiente e a qualidade que tinha, né, antes de acontecer o impacto ambiental dos recursos naturais. Esses impactos ambientais, então, eles podem ser desses 5 tipos, né? O impacto, então, direto, né, é resultante de uma simples relação de causa e efeito. É a alteração que sofre um determinado componente ambiental pela ação direta sobre esse componente. São mais fáceis de identificar, porque eles são verificados, né, diretamente nas ações de um projeto. Qual que é o exemplo, então? O aumento da concentração de contaminantes, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, materiais particulados na atmosfera, resultante da queima de combustíveis nos veículos automotores. Isso é direto, né? Por quê? Enquanto se tem a circulação desses automóveis que queimam o combustível, vai ter monóxido de carbono, dióxido de enxofre e material particulado no ar. Isso pode ser, e é medido, né? E aparece, então, como um impacto direto. No dia que tem mais carros andando, tem mais poluição, no dia que tem menos, vai ter menos poluição. Já o indireto, ele é decorrente do impacto direto, né? Só que seus efeitos aparecem mais, né, com um tempo maior e são mais difíceis de identificar e controlar. Vai ocorrer com o passar do tempo, né? Um exemplo, então, é o crescimento populacional decorrente, né, do assentamento de população atraída por um projeto, né, qual demanda moradia, escola, serviços sanitários, transporte, que não se havia previsto e cuja falta gera sérios conflitos sociais. Isso é um impacto indireto. O impacto positivo, então, quando a ação ou atividade, então, resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, ou seja, aumento, por exemplo, da produção agrícola em áreas irrigadas. Né? E negativo, quando a ação ou atividade resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Um exemplo, a perda de matas, lagos e rios quando do enchimento de reservatório para fins hidrelétricos. Né? E esse é um impacto negativo também quando se tem já uma população que mora, né, no entorno de um local onde vai se instalar uma hidrelétrica, né? Essas pessoas vão ser removidas daquele local e para serem, então, adequadamente alocadas em outro ambiente, precisa recurso, né? E esse recurso, muitas vezes, que vem, né, das indenizações, não é suficiente para depois estabelecer essas pessoas novamente num local com segurança, com, né, acesso a todo a saneamento básico, a luz, a água, né? Coisas bem simples. Visto que nós vemos aí no Brasil que existem muitas associações que surgem, então, depois de instalação das hidrelétricas, né? Que são Associação dos Assentados de Barragens, né? Por exemplo, que ficam, às vezes, em condições bem precárias, né? O impacto, então, de curto prazo é quando o efeito ou a modificação do parâmetro é por um determinado tempo, né? Um exemplo é o aumento do ruído no ambiente quando são ligados determinados eletrodomésticos, né? Quando a gente liga o liquidificador, dá aquele barulhão, é um impacto, quando desliga, para, né?
O impacto, então, de longo prazo é quando o efeito ou a modificação do parâmetro ambiental ocorre depois de um certo tempo da ação realizada, né? Então, é no longo prazo, erosão, né? E daí, consequente desertificação de solos que foram submetidos a desmatamentos ou mesmo a projetos agrícolas mal orientados. A perda de produtividade do solo ocorre por quê? Porque não há uma reposição, não há um acompanhamento, né, com análises físico-químicas do solo, para saber se aquele solo está ainda com uma matéria orgânica adequada, se ele está num pH adequado. Então, muitas vezes o que se verifica é o quê? Planta soja, planta milho, planta soja, planta milho. Não se dá um descanso para essa terra, né? Não se dá a oportunidade aí de você fazer uma recuperação natural desse solo, plantando aí as plantas cultivares de cobertura que fazem, né, esse solo ser revigorado, né, e se quer que a vida inteira, eternamente, continuamente, esse solo continue sendo produtivo. Isso não existe, né, porque de tanto retirar nutriente ali, chega um ponto que ele não é mais produtivo, né. E aí, para você recuperar isso, sai muito mais caro do que se você, ao longo desse tempo todo, fosse fazendo essas medidas que a gente chama de remediações, né? Para evitar esse tipo de situação. O impacto pode ser reversível, né? Quando o fator ou parâmetro ambiental afetado retorna às suas condições originais, quando é cessada a ação impactante, né? Exemplo, as moléstias decorrentes da construção de uma obra em cujo período se produziu poeira, ruído, aumento de tráfego no entorno, mas que desaparecem, né, ou ficam reduzidas a níveis admissíveis uma vez acabada a construção, né? Então, é um impacto que é reversível. Por isso que nas cidades planejadas, organizadas, né, nós temos o quê? Um local separado, né, da onde moram as pessoas, né, da habitação dos indivíduos, onde são instaladas o quê? As indústrias, né, se chama então a área industrial, né, onde se separa então um lote de terra onde são construídos os pavilhões para instalar as indústrias. Por quê? Por causa do ruído, né? Então, o ruído, ele afeta de forma negativa os indivíduos, tá? Então, por isso que existem as áreas industriais, né? Tanto para a questão do ruído, como para a produção aí dos resíduos, que são gases, né? Que são, que saem aí das indústrias. Tem que ser um local afastado. O ideal é que seja afastado, né? O impacto, então, irreversível. Quando uma vez cessada a ação impactante, o fator ambiental afetado não retorna às suas condições originais, né? Então, um exemplo, assoreamento de corpos d'água, resultante do carreamento de materiais na atividade de mineração. Só para exemplificar o que eu falei agora, tem um liquidificador ligado aqui, que está lá na cozinha, longe daqui do quarto onde eu estou. Ele já atrapalha, né, a, a concentração. Os ruídos, então, eles alteram consideravelmente, né, as pessoas. Então, esse impacto temporário é a mesma coisa, né, para o barulho, para o impacto. O permanente, então, depois que faz a ação, não para, né, ele vai continuando. Então, a retenção de sólidos, né, em transporte nas barragens. E a extração de minérios, né, é uma das atividades que mais gera resíduos tóxicos, né? E depois
eles precisam ser armazenados naquelas lagoas enormes, né? E aquelas lagoas têm que ser monitoradas, por quê? Porque corre o risco de rompimento, como já aconteceu 2 vezes, né? Já aconteceram mais, mas as maiores, né? Que mataram muitas pessoas, que foram uns desastres, umas catástrofes, né? Nacionais. Então, destruíram, não mataram só as pessoas, mas destruíram todo aquele entorno, né? Tanto do solo, quanto da fauna, da flora e principalmente da água. Não sei se vocês lembram, mas o Rio Doce lá, tudo aquela parte que até chegar no oceano, né? Depois que aconteceu aquilo, o trabalho, o investimento, o esforço que foi de quem trabalha na área ambiental para evitar, para conter, para né, tentar minimizar, né, o impacto do que foi aquele acidente horrível, né? Isso vai muitos anos, né? Se for hoje fazer análises lá, a gente vai ver que aquilo não está ainda restaurado totalmente. Não existe como, né? Foi muita destruição. E esses resíduos, né, podem ser, então, eliminados de 3 formas. E são eliminados, assim, na água, na atmosfera e no solo. Então, na água vai ocorrer o quê? O descarte de dejetos muito comum, forma barata e cômoda, né? A água aceita facilmente aí, né? Que se derrame aí esgoto não tratado, né? Dejetos de suínos que estão lá e que são ainda derramados dentro dos rios, essas coisas, né, que não deveriam acontecer e que a gente sabe que ocorrem. Na atmosfera, então, queima de substâncias que são dispersadas por chaminés e no solo, né? Então, com tratamento, nós temos os aterros sanitários e sem tratamento, os lixões, né? E o chorume, ele pode contamina, né, solo e água, e é uma poluição orgânica altamente difícil aí de ser mitigada, de ser removida, de ser resolvida, né? E também os combustíveis fósseis, né, que podem contaminar os solos e também os lençóis freáticos. E os resíduos, então, eles são classificados em 4 tipos, né? Os resíduos tóxicos, minerais, orgânicos e atômicos. Os tóxicos são os mais perigosos, né? Que são os que levam à morte. Então, nós temos principalmente os poluentes industriais, resíduos de cianetos, cromo, chumbo e fenóis. Minerais, então, resíduos de refinaria de petróleo, de metalúrgicas e mineradoras. Orgânicos, então, são os que nós mais produzimos, né, em nível doméstico, os esgotos, também oriundos de frigoríficos, laticínios e outras indústrias que processam matérias-primas. E os resíduos atômicos, né, que aí sim radioativos, que são extremamente nocivos, né? E os efeitos podem perdurar não somente por uma geração, né? Mas por várias. E o que então é uma área contaminada? É o local, né, onde ocorreu a poluição ou a contaminação foi causada aí por deposição de substâncias, né? Que ficaram ali, podem ser armazenadas, enterradas ou infiltradas, de forma planejada, acidental ou mesmo natural. As formas, então, de propagação desse contaminante no ar, no solo e na água vão alterar, né, as características naturais por onde passam, deixando rastro com impactos negativos. E também riscos, né, sobre as áreas que ficam no entorno. Então, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, o que nós devemos proteger? O que é um bem, né, que precisa ser protegido?
a saúde e o bem-estar da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os interesses de proteção à natureza, a ordenação territorial e o planejamento regional e urbano, e a segurança e a ordem pública. Esses, então, são o que nós precisamos proteger. E aí nós temos o quê? Mais uma pergunta. O que é um acidente químico, né? Ele ocorre, então, uma contaminação não proposital, um evento inesperado ou provocado por ações antrópicas, que afetam direta ou indiretamente a saúde pública. A segurança, né, dessas populações e até mesmo os próprios sistemas industriais, que por consequência, então, vão degradar o meio ambiente. Então, nós vamos ver aqui o que é uma contaminação, né? Vazamento de petróleo é uma contaminação? É. Tanto faz se ocorre na plataforma ou nos navios. Não sei se vocês lembram, mas teve um derramamento de petróleo de um navio cargueiro que terminou aqui no nosso litoral, né? E foi muito difícil remover aquelas manchas do petróleo, né? Uma porque é uma substância muito apolar, né? Então na água ele separa mais ainda, né? Derramado no oceano. E quando ele chega na costa, que é muito difícil de ser removido. Então nós vimos forças-tarefas aí de muitas pessoas, né? Para remover aquele óleo. Porque também ele é nocivo, né? Então as pessoas se contaminaram com a substância, né, que tinha ali. É uma coisa que gruda na pele, é bem difícil de remover, né? Vazamento de gases industriais, acidentes, explosões também, incêndios industriais, contaminações de produtos químicos, contaminações de produtos radioativos, tudo isso é considerado, então, acidente, porque não é intencional, né? Como podem ser, então, classificadas as substâncias com potenciais de riscos de acidentes? Elas são classificadas como potencial tóxico, tem diferentes propriedades físico-químicas, apresentam uma grande variedade na aplicação, né? Então, tem que se cuidar o quê? O volume, a quantidade, a concentração dos reagentes e aditivos, os produtos que são utilizados no processamento, como que isso é armazenado, né? Muitos acidentes ocorrem aqui no armazenamento. E qual é o transporte, né, mais seguro que pode ser utilizado para cada caso, né? E aí nós temos o que? Cada tipo de produto, né, orgânico ou inorgânico, ou reagente, né, que a gente compra, nós temos o quê? No rótulo precisa constar, né, um aviso, normalmente é do lado ou atrás, de que, da principal característica, né, desse produto, se ele é altamente inflamável, se ele é oxidante, se ele é corrosivo, se ele é explosivo, né? Se ele é irritante, se é nocivo, se é tóxico, né? Bem como ter que, quando adquire esses produtos, um manual de instrução para a diluição, para a manipulação desses produtos, né? E aqui, então, nós temos a menção de alguns acidentes, né, que ocorreram no mundo, acidentes químicos, e aqui alguns acidentes químicos que ocorreram no Brasil, né. Nós tivemos aqui, então, o acidente radiológico de Goiânia, com o Césio 137, que foi bastante sério, né, na verdade, o Césio não foi armazenado corretamente, né, e acabou indo para a lixeira comum.
de uma indústria, e de uma indústria não, lá onde se fazia, então, a produção de energia, né, com, com o césio. E as crianças, então, acharam esse lixo e a substância, ela era neon, né, colorida, verde colorido, e se encantaram com aquilo e pegaram, né, o césio e foram distribuindo, né, entre elas e levaram para as casas e eles não sabiam do que se tratava. E muitos se contaminaram, muitos acabaram morrendo e muitos carregam, né, carregaram isso porque uma contaminação radiológica é muito séria, né? Então ela é aquela tipo de impacto que vai passar de uma geração para outra, né? E assim nós tivemos pelo mundo várias coisas, né, que ocorreram aí em consequência de né, do controle ou de não fazer corretamente as práticas, né, boas práticas de manipulação desse tipo de substâncias químicas, né. E aí nós tivemos o que nós já falamos, né, dois acidentes aí com mineradoras, né. Um foi em Mariana, outro em Brumadinho. Brumadinho foi pior do que a gente achava, que Mariana tinha sido o máximo de catástrofe, e depois a gente acompanhou que Brumadinho foi ainda pior, né? E aí, então, três partes para resumir para vocês a poluição do ar, né? Só para isso aqui é um resumo, né, do que causa poluição no ar. Então, principalmente aqui, né, os combustíveis fósseis. E uma consequência já dessa poluição é a formação da chuva ácida, a poluição da água, então, que é ocasionada por esgotos domésticos industriais, fertilizantes agrícolas, resíduos industriais, né? E ela resulta aí na contaminação de uma água, né? De mananciais que seria potável, né? Naturalmente potável, mas que acaba tendo que ser tratada, né, e para a gente poder utilizar. O solo, então, né, a gente já falou bastante, mas só para resumir, são os agrotóxicos, né, altamente poluentes e tóxicos. O solo urbano, daí nós temos o lixo, né, e principalmente essa parte aí também da construção civil, né, que também impacta bastante o solo. Então é isso. Aí nesse site tem do Ministério do Meio Ambiente mais informações, então, sobre emergências ambientais e aí estatísticas, né, dos acidentes que ocorrem. Isso fica aí como sugestão, então, para vocês pesquisarem. Então, encerramos por aqui essa nossa aula introdutória aí, né, da bioquímica da poluição, a questão bastante séria, né, que precisa aí de muitos atores envolvidos para a gente trabalhar no sentido de mitigar todos esses efeitos com o passar do tempo, né? Temos, então, um solo mais preservado, a água em condições melhores, né? E também o ar que é muito importante, né, para o ser humano, é a primeira é a primeira forma que faz a gente saber que está vivo é se a gente está respirando, né? Então é muito importante
que esse ar que a gente respire, né, todo dia, seja o mais limpo, né, com menos contaminação possível, né, porque isso vai trazer saúde para o nosso organismo, isso vai trazer o equilíbrio, né, que nós precisamos aí. Agradeço, então, a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.